E a gente hoje vai conversar com você sobre um assunto sério e que aqui na nossa comunicação é tratado com todo cuidado, respeito e de uma forma prioritária. Recebe toda a nossa atenção, que é a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. Hoje nós vamos conversar sobre esta situação complexa que leva muitas pessoas a perderem a vontade de viver e muitas vezes a cometerem o suicídio. E a gente vai falar sobre esse assunto com esse olhar para entender essa situação e procurar agir para prevenir os casos de suicídio. Todos os anos no mundo ocorrem cerca de 700 mil casos de suicídio. E muitos destes casos ocorrem na faixa etária dos idosos. Sabia disso? A gente fala muito e cada vez mais se chama a atenção para um fato que é alarmante. Não é o nosso tema de hoje, mas merece a nossa atenção, inclusive vai ser sempre também tratado aqui na comunicação da boa vontade, que é o fato de que o número de suicídio entre jovens vem aumentando de forma contínua há muito tempo. Inclusive, pesquisa recente publicada pela Fiocruz Bahia, em parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que nos últimos 10 anos, esse público, o suicídio entre jovens, vem crescendo de forma contínua. Isso não mudou na pandemia, já era assim antes, então isso chama a atenção. No entanto, ainda assim, com esse crescimento preocupante numa faixa etária, indo na contramão do que acontece no mundo todo está diminuindo, mas no Brasil a gente ainda está num crescimento dessas estatísticas, ainda assim, a maior ocorrência de casos de suicídio é entre os idosos. Mas nem sempre as pessoas sabem disso. E é preciso a gente falar sobre o assunto, alertar, esclarecer. E esse é o caminho que a gente quer trilhar hoje junto com você no programa. Já trazendo essa convocação a você que nos assiste. Tem algum idoso na sua família? E provavelmente sim, a nossa população está envelhecendo. Olhe para essa pessoa, ajude também a identificar quais são os fatores de risco. Se você que nos assiste, idoso, pensa em tirar a própria vida, procure ajuda. E nós vamos conversar hoje sobre como fazer isso. Não se sinta sozinho nesse caminho. E a gente tem muito o que entender e aprender sobre o tema. Por isso a gente já agradece a você que está junto com a gente. O WhatsApp está à disposição, 99801-1242, código de acesso 11. Registre a sua pergunta. Se não quiser se identificar, não tem problema. Só registre a sua cidade para você saber que é a sua dúvida que está sendo respondida. Mas desde já, fique à vontade para participar do Viver é Melhor que está começando. E a gente recebe o nosso convidado para ajudar a responder essas perguntas. Doutor Ricardo, por favor, boa tarde. Seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Muito obrigada por estar aqui, doutor. Por favor, nosso convidado, doutor Ricardo Jonathan Feldman, é psiquiatra, nosso especialista hoje aqui no programa para trazer para a gente o esclarecimento sobre o assunto. É psiquiatra pela Santa Casa de São Paulo, com pós-graduação em Saúde Integrativa e Bem-Estar, professor de psiquiatria do Hospital Israelita Albert Einstein e da Residência Médica da Prefeitura de Guarulhos, fundador do Centro Feldman de Saúde. Nosso convidado, doutor, seja bem-vindo à nossa programação. Olá, boa tarde a todos. Camila, boa tarde. Boa tarde a todo o programa Viver é Melhor e todos os telespectadores. Esperamos, uma honra estar aqui poder falar desse assunto tão importante e que, infelizmente, é tão pouco falado. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar, doutor, porque quando a gente que está mais envolvido com os assuntos de saúde, o senhor na prática e a gente aqui na pesquisa, a gente vê há muito tempo esse alerta. Os idosos cometem muito mais suicídio do que todas as outras faixas etárias. Tem que dar atenção, depressão, isolamento. Mas quando a gente conversa no dia a dia com as pessoas, ainda causa espanto. Fala, não, mas os idosos que fazem mais isso? Não, mas meu avô, minha avó, a gente não faz esse tipo de associação. Ainda assim, doutor, é nessa faixa etária que nós temos um número ainda muito preocupante de casos de suicídio. Camila, infelizmente é verdade, é isso, Então, a população das pessoas idosas sempre foi considerado um dos maiores fatores de risco para suicídio, E isso, infelizmente, vem aumentando com o tempo, A pandemia veio aí para trazer mais problemas nesse sentido. E a gente ouve muito falar sobre os suicídios em jovens, Então, os meios de comunicação acabam privilegiando mais mesmo, esse tipo sim, de assunto. Mas, com certeza, a gente precisa estar atento, a população, as pessoas idosas nesse assunto, porque é isso, vem crescendo muito e talvez por uma questão de etarismo, um preconceito aí com pessoas nessa idade,
onde às vezes já é considerado, pô, mas já está um pouquinho mais velho, já é mais assim mesmo, é difícil. E não é verdade, não tem que ser assim, o envelhecimento pode ser saudável. Eu ia até perguntar, o senhor falou que só o envelhecimento em si já é um fator de risco. E é um fator de risco complexo, porque tem essa questão social, da forma como a nossa sociedade olha para o idoso, desvalorizada, é uma forma de até um desrespeito, porque parece que a pessoa perdeu o valor. Mas a gente tem outras situações ainda, o corpo muda, essa pessoa começa a ter doenças, começa a perder a própria autonomia em algumas situações. Os problemas relacionados à família, vai vendo outros entes queridos falecerem, muitas vezes vai ficando sozinho. Então, quais são os principais, no dia a dia do senhor, no consultório, quais são os principais fatores que o senhor percebe que colocam essa população em risco? Eu acho que a primeira coisa, então, como a gente falou, a própria idade, né? Mas essas pessoas, nessa fase da vida, já passaram por muitas perdas. Então, a gente está falando de muitos lutos, de familiares, né? De pessoas, de profissão, às vezes de atividades diárias por conta de uma doença, uma dor, né? Alguma incapacidade que surge na vida. E tem alguns autores que até falam, entre aspas, na morte social dessa pessoa, o que é gravíssimo do ponto de vista de saúde mental, né? O que pode muitas vezes levar à piora, né, de todos os transtornos aí, mentais, onde o fim trágico de todos eles é o suicídio, né? Quando a gente fala de depressão, quando a gente fala, na verdade, de suicídio, há sempre um apontamento de que a maior parte dos casos está associada também à depressão. E a depressão é muito prevalente na terceira idade. E há uma relação também da Totalmente. incidência dessa doença. Agora, essa visão de que, assim, é normal o idoso se isolar, é assim mesmo, ele não está escutando direito, aí fica sozinho. E esse tipo de situação também a gente tem que combater essa visão de que é assim mesmo? Com certeza, né? Então a gente fala muito em depressão e suicídio porque há uma prevalência, né, de depressão muito maior do que as outras doenças mentais que acabam levando ao suicídio. Então, em números, a gente tem isso. Agora, vários outros transtornos mentais, abuso de substâncias, síndromes cognitivas, então demenciais, transtornos de personalidade, também acabam levando, né, ao suicídio. Mas a depressão, pelo número, né, acaba sendo bastante importante. E eu acho que é legal frisar que a depressão, ela é muito individual. Cada um vai ter uma forma de apresentar ela, de perceber ela. E no idoso isso não vai ser diferente e é um pouquinho, cada um tem sim características diferentes da maioria da população. Então, a pessoa idosa, muitas vezes ela não se queixa tanto, ela não fala tanto dos sentimentos dela, e isso acaba aparecendo de alguma forma, não dá para esconder, né? Então, muitas vezes aparece com dores, com incômodos no corpo, com perda de interesse em coisas que fazia antes, então aquela coisa, né? Não, acho que hoje eu vou ficar mais em casa, e aí vai se passando o tempo e percebe-se que a pessoa só fica em casa, não está à vontade em ambientes, né, com mais pessoas, que é o isolamento, né? Então, acho que são vários fatores aí que na pessoa idosa acabam aparecendo e que trazem essa conformação um pouco diferente, que a gente tem que estar muito atento, então, não só a pessoa procurar a gente e falar exatamente estou triste, não estou bem, mas perceber sinais como esses que a gente comentou. Que muitas vezes não vai ser um pedido de ajuda verbal que vai chegar, mas há sinais e a gente precisa ter atenção. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu penso tanto no envelhecimento quanto na depressão, que a gente sempre tem muita dúvida. Vou pensar numa situação, vou lembrar aqui da minha avó. Já é uma senhora, já há programas que a gente pensa assim, será que a gente vai levar a avó? Como é que vai ser? Quem vai levar? Quem vai passar? E aí, será que ela fala, não quero ir, porque fica cansada. E aí a gente fica assim, até onde a gente tem que forçar, entre aspas, com todo cuidado, mas tem que insistir. A mesma coisa na depressão, porque muitas vezes a pessoa começa a ficar nesse isolamento, não quero sair, não quero fazer nada, e aí fica aquela, eu vou forçar a pessoa, vou chamar atenção, vou brigar, vou concordar. Como agir quando uma pessoa começa a dar sinais desse tipo de sofrimento? Eu acho que a gente tem que entender que cada um é um, né? E sempre o incentivo, né, de forma construtiva, de forma colaborativa, ele é bem-vindo, né? O problema é esse incentivo
de alguma forma negativa, onde tem uma cobrança, onde tem um julgamento, né? Algo do tipo, pô, mas você vai ficar aí de novo? A gente tem que entender que quando uma pessoa está com um sofrimento mental desse, a gente tem muitas dificuldades inerentes aos próprios transtornos. Então, pedir para uma pessoa, por exemplo, em depressão, pô, mas você não está fazendo nada a respeito, é mais ou menos virar para uma pessoa hipertensa e falar, poxa, você precisa diminuir essa pressão aí, dá um jeito. Não é assim que se faz, né? Agora, convidar com carinho, estimular, mostrar o quão bom isso vai ser para essa pessoa, o quão a gente vai estar junto, próximo, o quanto isso pode enriquecer, eu acho que é uma forma boa. Mas não tem uma regra de bolo, né? Cada um vai ter uma forma da gente atingir, só que a gente tem que respeitar muitos limites. Para quê? Para não ter a quebra do vínculo, que isso é muito importante. A relação que essa pessoa idosa tem que ter com familiares, com amigos, a maior socialização possível para evitar aí um grande problema da atualidade, que é a solidão, né? Eu ficava pensando aqui, se a gente vai criar algum desconforto, que seja por tentar. Porque muitas vezes esse desconforto acontece pelo silêncio. Nossa, mas ninguém se importa mais. Ninguém me pede mais, ninguém me convida mais, porque ninguém sente mais minha falta mesmo. E aí a gente vê o quanto é fácil chegar nesse tipo de conclusão, porque o idoso já se sente assim pela sociedade, já perdeu o destaque no mercado de trabalho, muitas vezes a família já não tem mais aquele convívio. Então a gente também entendeu o quanto é importante manifestar os nossos sentimentos, manifestar o carinho, parece que assim, não, mas já está dito. Não, tem que dizer de novo, tem que lembrar, porque é uma faixa etária que a gente precisa lembrar para a pessoa que a vida dela é importante, que não perdeu o valor, que não se perdeu o amor, porque está num período que é menos favorável, digamos assim, para o convívio social, que tem mais dificuldades, né, doutor? Com certeza, esse acolhimento, tá junto. Então, durante a Covid, a gente ouviu muito a questão do isolamento social. E eu, de alguma forma, tentava corrigir dizendo que era o isolamento físico. Socialmente, a gente tem que estar sempre conectado, né? Isso é inerente ao ser humano, né? Estar conectado. Então, eu falava, vamos tentar fazer uma chamada de vídeo, vamos tentar, de alguma forma, demonstrar esse carinho, esse valor que a pessoa idosa tem de várias formas na sociedade, com toda a sua experiência, com toda, né, a sua inteligência, a possibilidade de fazer tudo aquilo que qualquer pessoa jovem poderia fazer. Então é importante entender isso, né? Estar idoso não é um sinal de uma doença, não se justifica doenças pela Pela questão idade. de ser idoso. A gente precisa mudar essa visão. Essa história de que envelhecer significa automaticamente ficar doente não é real. E a gente também não pode se conformar olhando então para um idoso e achar que ele está assim porque está mais velho. Não é. E aí, doutor, quem é que vai ajudar a família a conduzir essa mudança de perspectiva? Porque a gente vai ter que olhar para o idoso e falar, olha, vale a pena tentar melhorar essa qualidade de vida, vale a pena investir, essa história de que já estou velho demais para isso não existe, a vida tem que ser cuidada e usufruída todos os dias até o último dia. É o geriatra, talvez, esse primeiro ponto de partida, porque é o médico que tem um olhar mais geral sobre a saúde do idoso, ou o psiquiatra mesmo vai ter que ser acionado. Como que o senhor orienta esse caminho? Olha, Camila, infelizmente a maioria da população não vai ter acesso rápido a um geriatra ou a um psiquiatra, né? Nenhum dos dois, né, muitas vezes. Muitas vezes não. Então, acho que a gente pode começar da seguinte forma. Se a gente tem uma família, né, ótimo, maravilha, acionar amigos, às vezes acionar o centro de espiritualidade que se frequenta, seja uma igreja, uma sinagoga, uma mesquita, Sim. né? Pessoas próximas, né? E quando a gente, né, continua com esse sofrimento grande, percebe a necessidade de uma ajuda maior profissional, a gente pode procurar os UBSs, Os CAPs. AME, os CAPs, exatamente. E sim, para quem tem um acesso maior à saúde, o que infelizmente em relação à saúde mental ainda é um problema sério no país, mas para quem ainda tem, acho que o geriatra seria um ótimo profissional para isso, o psiquiatra, o médico de família e comunidade, né, que também ajuda a resolver a maior parte das questões, né, mentais também. Então, acho que seria por aí. Não esquecer dos outros profissionais de saúde,
né? Então, a pessoa que vai ajudar em vários hábitos importantes para a pessoa melhorar a sua saúde mental e melhor, prevenir que alguma coisa pior possa acontecer, né? Como atividade física, uma alimentação saudável, a gente ter uma conexão, né, mente-corpo, né? Então eu trago a meditação, o mindfulness, né? Como práticas importantes, ter um propósito de vida, né? Saber o que a gente quer, para onde a gente quer ir, quem somos, né? Sono adequado, descanso, né? São coisas que a gente sabe daquela roda da saúde que a gente fala, de práticas positivas para a saúde física, mental e espiritual. E aí essa resposta já chamou atenção para várias questões. A primeira é esse fato de que muitas vezes a gente fica assim, não, mas é que não tem psiquiatra por perto, não tem tal médico. Procure algum médico. Quando a gente está falando de suicídio, prevenção ao suicídio, a gente precisa procurar ajuda onde quer que seja, porque não dá para deixar, porque esse tempo de espera pode ser realmente o desperdício de um tempo que não vai voltar. Então, isso chama atenção, porque às vezes a gente fica assim, ah, mas não tem, consulta com psiquiatra daqui 6 meses. Tem tal outra questão. A outra, o senhor falou, se essa pessoa tiver família. E esse é um ponto que muitas vezes é a realidade. Muitas vezes ela não tem. E aí a gente olhar para a importância da comunidade nesse caminho, porque é natural que as pessoas ao longo da vida vão tendo as suas perdas, mas elas não podem se sentir sozinhas. Perfeito. Cuidar do idoso tem que ser visto como um compromisso comunitário, um compromisso social? Olha, eu acho que sim, né? Com certeza sim, né? A gente tem que pensar o oposto um pouco para entender a gravidade, né? Que sociedade é essa, né, que a gente constrói, que ao final da nossa vida, né, onde a gente já contribuiu com tudo e tem muito ainda a trazer, a gente nem fale sobre saúde mental direito, né, nas comunicações. Então, como muitos das pessoas idosas acabam sofrendo com a solidão, a comunidade ela é imprescindível. E a comunidade é isso, é o lugar que você frequenta para, né, fazer alguma atividade específica, amigos, vizinhos, né? Então muitas vezes acabam sendo essas pessoas que direcionam, né? De toda forma, se a gente, né, se você está se sentindo de alguma forma com esses sofrimentos, busque ajuda, né? Que seja o vizinho, que seja algum familiar distante, mas vá atrás de algum, às vezes o profissional de saúde já vai estar mais próximo, mas você não está sozinho, essa é a grande mensagem, vamos falar sobre isso para que isso, né, seja Que melhor fique cuidado. gravado, porque muitas vezes esse é o sentimento de quem quer falar, eu não tenho para quem pedir ajuda, ou eu falo, minha família não me ouve, eu não tenho espaço com a minha família, procure outra pessoa. Muitas vezes a família não está preparada para lidar com aquilo, não sabe como lidar. Quantas situações de saúde mental são tratadas dessa forma? Quando a gente não sabe o que fazer, qual é a reação? A gente se distancia, se afasta. Então, procure outra pessoa, que seja o enfermeiro, que seja na unidade básica de saúde, que seja o médico da sua confiança, que seja a sua referência religiosa na sua comunidade, mas procure ajuda. A vida importa e a gente precisa mostrar isso. E um outro ponto, doutor, para a gente concluir a nossa reflexão, é de que, assim como os fatores de risco para o suicídio são múltiplos, e são vários os pontos que vão fazendo com que esse sofrimento aconteça, a prevenção também é assim. Então, da gente valorizar, o senhor falou, às vezes a prevenção vai acontecer porque a pessoa começou a fazer uma atividade física, começou a ter amigos de novo, começou a se socializar, começou a se alimentar melhor, Terapia. voltar o amor pela vida, despertar de novo esse amor pela vida. Então, da gente reforçar que a prevenção também vai acontecer e assim todo mundo pode ajudar um pouquinho. Eu não vou poder fazer o papel do psiquiatra, a gente não vai poder recomendar, ninguém pode recomendar medicamento psiquiátrico, pelo amor de Deus, o médico tem que fazer isso. Mas a gente pode ajudar com outras estratégias também, não é, doutor? Com certeza, a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer antes de chegar ao desenvolvimento de alguma doença grave. Eu acho que essa é a maior prevenção do suicídio. Uma vez que o suicídio se dá com mais de 90% dos casos com algum transtorno mental, cuidar da saúde física, mental, espiritual é fundamental para a gente evitar esse fim, né? E aí sim, o cuidado com as doenças mentais, né, com atividade física, terapia, acabei não falando, muito importante. Então, às vezes, o primeiro profissional vai ser o psicólogo, né?
o sono, o exercício, o descanso, a relação mente-corpo, o propósito de vida. Isso são algumas das coisas que a gente pode fazer todos os dias para evitar que alguma coisa pior aconteça. E é esse olhar que tem que ter. O que não significa que todo mundo que tem um transtorno, que tem um diagnóstico de alguma questão de saúde mental, pense em suicídio. A gente tomar cuidado para não ficar tratando todo mundo como se fosse um pacote, que todo mundo é igual, não é assim, mas é um sinal de alerta. Tem que tratar, tem que cuidar. A gente tem que encurtar o caminho entre as pessoas e o médico. Muitas vezes, de uma forma inconsciente ou até consciente, os preconceitos, as frases que são ditas dentro de casa, a forma como a família interpreta o assunto acabam fazendo com que esse caminho seja mais demorado. Então, vamos tentar facilitar o diagnóstico, o cuidado, buscar ajuda online muitas vezes, mas a gente não pode deixar esse assunto de lado. A gente precisa encarar ele, por mais difícil que seja pensar no assunto, por mais doloroso que seja olhar para alguém dentro da sua família e essa pessoa passar por isso, mas ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Esse acho que é um ponto para a gente concluir a nossa conversa. Enquanto a gente descobre que a pessoa pensa sobre isso e está em sofrimento, é uma chance que a gente tem de fazer alguma coisa. Depois que o suicídio acontece, esse tempo não volta mais. Então que a gente consiga agir antes. Doutor, muito obrigada pela conversa hoje aqui no programa, por trazer esse olhar para essa prevenção ao suicídio. Seja sempre bem-vindo à Boa Vontade TV. Obrigado, Camila. Obrigado a todos. Nós agradecemos ao nosso convidado, Dr. Ricardo Jonathan Feldman, psiquiatra pela Santa Casa de São Paulo, com pós-graduação em Saúde Integrativa e Bem-Estar, professor de psiquiatria do Hospital Israelita Albert Einstein e da Residência Médica da Prefeitura de Guarulhos, fundador do Centro Feldman de Saúde.